Estamos apresentando... Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Palavra da Resposta, programa da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Ligue e participe, 3234-3232. Direção, pastora Magdail Torres. Isso aí, são 11 da noite, mais 27 minutos, 23 e 27 no programa Palavra da Resposta. E agora é hora dos aniversariantes do dia de hoje. Uhul! Tá chegando a hora do pulo, toda vez, cara, vamos cantar agora, hein? Bem bonito, bem animado, eu quero ouvir. Hoje é o dia do seu aniversário, que dia feliz. Isso aí, pastora Magdail Torres. Vamos lá, Ipá Tavares. Felicitar os aniversariantes de hoje. Vamos nessa? Vamos nessa. Hoje aniversariando a Nora Ney Cardoso, pastora Magdail. Ela é a filha da nossa querida Maria Cardoso, que esteve aqui conosco, hein? Isso. Que Deus abençoe grandemente Nora Ney, né? Nora Ney. E que em sua vida venha a se concretizar os planos de Deus. Parabéns. E recebe um beijão especial da sua mamãe, Dona Maria Cardoso. Um abraço aí para Dona Maria Franco, Cardoso. pastora. Isso. Que Deus abençoe grandemente a senhora. Parabéns também para o José dos Santos, conhecido como Assum Preto, no bairro Areia. Deus pastora. abençoe grandemente, parabéns e muitos anos de vida. Professora Josenildes Reis, no bairro América. Que Deus continue abençoando muitos anos de vida. Parabéns para você. Joselito Lopes, no Ponto Novo. Parabéns, Joselito. Que Deus abençoe. E Maria José da Silva, no bairro Industrial. Deus abençoe muitos anos de vida. E parabéns também para minha irmã Eliane Tavares Foster, lá em Buenos Aires, pastora Eliane, Magdail. que Deus continue abençoando a você mais e mais, a tua família, te dê muitos anos de vida e eu sei que os planos do Senhor serão concretizados em tua vida. Parabéns. Valeu, parabéns para os aniversariantes do dia de hoje. Fez aniversário, primeiro chorinho, Deus já te guardava. E para brindar você, aniversariante do dia de hoje, nós vamos com a Palavra de Deus aqui no programa Palavra da Resposta com a pastora Magdail Torres. Mas antes, eu lembro, hein? Você já não teve culto na sexta, que é o ciclo de oração, teremos nessa sexta agora, certo? Não tivemos culto no sábado e também no domingo, que foi o maravilhoso encontro que ocorre todo final de mês. Mas amanhã estaremos de volta na Igreja Congregacional Vida com Cristo a partir das 7h30 da noite, tá bom? Você é nosso convidado. Amanhã, 7h30 da noite, na Igreja Congregacional Vida com Cristo, teremos grande culto ali com a pastora Magdail Torres. Lembrando, pastora, que quem lhe mandou aquele abraço, dizendo aqui a graça e a paz do Senhor Jesus, Sim. a Nádia lá de Itabaiana. Opa, pastora. Nádia, Deus abençoe grandemente, viu? Um abraço aí pra você. E o nosso querido Clóvis do bairro América, ele diz aqui uma frase do doutor Façanha, pastora Magdail. Ninguém está tão rico que não precise de ajuda. E ninguém é tão pobre que não possa ajudar. É verdade. Um abraço, É meu verdade. querido Clóvis aí do bairro América. Deus né, abençoe, pastora? viu, Clóvis? Jesus abençoe. E um abraço também para o doutor Façanha, gente boa também, pastora Magdail. Deus abençoe o Senhor grandemente. Isso aí, Um abraço. agora a Palavra de Deus com a pastora Magdail Torres no programa Palavra da Resposta, porque... Deus é fiel, Ivan. A palavra de hoje vai ser no livro de Gênesis. O capítulo 13, o versículo, eu vou ler a partir do 7º, porque nem todo mundo sabe, tem conhecimento dessa passagem. Diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda.
E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio. Habitou nos carvalhais de Mamré, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. É perfeito em tudo que Ele faz. Mas a perfeição do Senhor não está naquilo que os nossos olhos veem. A perfeição do Senhor está em todo o seu trabalhar. Porque nós, como homem que somos, geralmente queremos ser guiados e nos entusiasmamos com coisas que os nossos olhos veem, e assim faz o nosso coração sentir, muitas vezes, aquilo que Deus não nos reservou. É interessante essa passagem entre o Ló e o Abraão. Ló, que era sobrinho de Abraão, diz a palavra do Senhor. Ele era filho do irmão de Abraão. E estava ali, e chegou um momento que não deu para os dois prosseguirem, não é? Mas Deus, Ele sabe o porquê e o para quê de todas as coisas. Ele está hoje aqui para nos orientar mais uma vez naquilo que necessitamos. E eu sei que muita gente tem se passado e até atrasado a sua bênção, ou até perdido a bênção por querer olhar por vista. Porque, para você que não tem conhecimento da palavra, não leu a palavra ainda, mais adiante você lendo lá a história, você vai ver que o Ló, aparentemente, parece que foi a melhor das escolhas que ele fez. Quando ele escolheu a campina mais bela que tinha, verdejante, perfeita, aparentemente era uma maravilha. E ele cresceu os olhos e disse: eu vou ficar com essa aqui. E Abraão, muito tranquilo, pois Abraão, ele estava preocupado em quê? Em servir a Deus e acabar com aquela contenda que estava havendo entre o Ló e ele e o Ló. Nós, quando somos direcionados pelo Senhor, nós nos preocupamos com o que o Senhor está, vendo de nós. O que o Senhor está observando? O que é que Deus está vendo em você? O que é que Deus está vendo em mim? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou dentro do centro da vontade de Deus? É interessante essa passagem. Essa passagem é uma passagem muito rica, ao qual o Senhor pode me usar aqui de várias formas. Mas eu estou dizendo aqui a você que muitas vezes nós nos preocupamos com bens materiais, não é? Com bênçãos financeiras. E Deus abençoa sim a todos nós com tudo isso aí, mas isso aí não é nada comparando-se com o que Deus requer de cada um de nós. O que é que o Senhor quer? Ele quer um coração puro, um coração reto, um coração que opere dentro dele a justiça de Deus. Abraão, ele estava preocupado em não desagradar a Deus. Abraão, ele estava preocupado: espera aí, olha, quem tem o Espírito de Deus
não pode estar no meio de contenda. Quem tem o Espírito de Deus não pode viver brigando com um e com o outro. Quem tem o Espírito de Deus não pode ter espírito de confusão. Quem tem o Espírito do Senhor tem que estar debaixo da paz do Senhor, ainda que alguns se levantem ou muitos se levantem contra nós, mas nós temos que fazer a diferença. Você não vai bater de frente, você não vai se igualar ao erro do outro, mas você vai ter que mostrar a diferença de Jesus que há em tua vida. E o que aconteceu ali? Aconteceu o quê? Abraão muito tranquilamente disse: olha, Ló, está aí, olhe, observe, escolha o que é melhor para você. Nós temos observado que nesse mundo muitas pessoas têm se passado e crescido os olhos e cobiçado uma ganância terrível, e que tudo tem girado em torno do dinheiro e no que o dinheiro pode nos proporcionar. Você aí que está a me ouvir, Jesus está aqui a nos falar que dinheiro não é tudo. Dinheiro é necessário, mas não é o principal em nossas vidas. Presta atenção. Deus, diz a palavra dele que ele é o dono da prata e do ouro. Toda riqueza pertence a Deus, certo? Mas preste bem atenção também. Deus quando escolheu a enviar o seu unigênito, o seu único filho, ele escolheu uma família pobre. Por quê? Porque ele quis mostrar a você e a mim, a nós, que o coração dele não está direcionado a coisas terrenas, mas que ele estava enviando o filho dele para mostrar os valores, não esses valores de dinheiro, nem de bens materiais, mas os valores. Quais valores? O maior valor, o amor, a vida, o quanto ela é preciosa. Quantos de nós, quantos neste mundo têm se esquecido do amor? O amor que temos que ter uns com os outros, o amor que temos que ter com os animais, o amor que temos que ter por tudo que Jesus fez. O homem tem destruído a criação de Deus e o homem tem se destruído também. E Deus tem culpa do que tem acontecido? Não. Não. Olha, eu fico impressionada de ver como a maldade neste mundo tem crescido dia após dia. Eu fico impressionada de ver como as pessoas elas agem num egocentrismo terrível. Na vida das pessoas hoje em dia o que basta e o que vale é somente o eu. Eu, tudo para mim. Eu, somente eu e eu. E onde fica o amor? Onde fica Jesus? Onde fica o próximo? Onde está aquilo que Jesus quer que pratiquemos? Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Estava ali o Ló e o Abraão, o Ló brigando numa contenda terrível por causa dos seus pastores. Abraão, sendo um homem dirigido, direcionado pelo Senhor, ele foi e deu um basta naquele negócio. Apesar de que, se você prestar bem atenção aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, o Senhor deu uma ordem a Abraão e disse assim, olha, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Aí é interessante que no versículo 4 diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Mas Ló, ele não era sobrinho de Abraão? Deus disse que era para quê? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Será que o Abraão ali não desobedeceu a Deus? Desobedeceu. O Senhor disse a Abraão que ele saísse e deixasse toda a sua vida ali para trás. Ele iria direcioná-lo para onde iria levá-lo. Mas ele foi e levou seu sobrinho. Mais tarde o que aconteceu?
aconteceu esta contenda que houve entre um e outro com seus pastores. O Senhor, Ele nos ensina que temos que obedecer a Ele, e a obediência, ela tem que ser perfeita. Eu não posso obedecer a Deus numa coisa e a outra não. Quando Deus nos dá uma ordem, temos que cumprir esta ordem perfeitamente, ainda que nos doa. Mas Deus sabe o porquê e o para quê, está nos ordenando a fazer assim. O Senhor, Ele não é injusto, o Senhor, Ele não é ingrato, o Senhor, Ele sabe porque disse a Abraão que ele deixasse todos os seus ali naquela terra e prosseguisse com o seu Deus. Jesus, Ele tem nos ordenado a fazer muitas coisas. E se você fizer, arrisca o que Deus tem te ordenado, o final do percurso que você está aí trilhando será de vitórias. Mas se você obedeceu a Deus em partes, o seu percurso vai ser um percurso Owenstein. Vai ser um percurso tortuoso, vai acontecer muitas coisas que não eram para acontecer. Por quê? Porque estão fora dos planos que Deus determinou para você. Porque ou você faz perfeitamente o que Deus está a te ordenar, ou você não vai. Não anda. Aí o que aconteceu? A verdade tem que prevalecer. Chegou um momento que Abraão desceu ao Egito. Depois, Abraão foi e voltou do Egito. E depois ali o que aconteceu? Aconteceu a briga entre o Abraão e o Ló. E quando Deus disse a Abraão que era para ele andar só, é porque ele tinha que ter ido só, não era para ter levado seu sobrinho. Então tem que ser como Deus quer, não adianta contender contra a vontade de Deus. O que aconteceu? Abraão teve que desfazer realmente do seu sobrinho ali naquele canto, para poder caminhar só e para que Deus pudesse assim fazer o que ele lançou de promessa na vida do Abraão. O que Deus lançou de promessa sobre as nossas vidas, elas serão cumpridas, mas nós temos que fazer à risca o que o Senhor nos ordena. Aí as coisas só começaram a acontecer realmente na vida do Abraão quando ele se separou do Ló. Muitas vezes nós não queremos largar a raça, não queremos largar coisas que para nós são muito preciosas aos nossos olhos, no nosso coração, mas que Deus, Ele nos ordena a deixarmos tudo para trás, para nos dar uma nova vida, para nos ensinar novos valores e para mostrar a cada um de nós que tudo é possível para aquele que crê, que Ele quer te crescer, que muitas vezes nós nos prendemos por coisas que para os nossos corações, ao nosso ver, são coisas muito fortes, são coisas que não podemos nos desligar. E quando Deus diz que é para você desligar-se disto, é porque Ele sabe que você, enquanto estiver ligado a este negócio, você não vai crescer, você não vai caminhar, a promessa de Deus em sua vida não será cumprida. Por quê? Porque você está preso no passado, porque você está aprisionada em coisas que não é para estar aprisionada. Jesus é novidade de vida. É novidade de vida. Deus sabe o porquê e o para quê de tudo. Por que você está se prendendo com coisas que para você tem um valor enorme, mas que Deus conhece os valores de todas as coisas, mas nada tem maior valor do que o que Deus reservou para você e o amor de Deus para contigo? Muitas vezes é necessário. Quando Deus chamou Abraão ali, Ele sabia que seria necessário tirar Abraão do meio da sua família para ele poder ter uma grande experiência com Deus, para ele poder ter um crescimento espiritual, um crescimento na sua vida pessoal e uma nova visão. Muitas vezes nós nos aprisionamos e não queremos nos desligar da nossa vida,
a nossa vida com a nossa família, a nossa vida com a nossa parentela. Foi o que Abraão fez ali. Deus, quando disse, deixa a tua família, olha, a casa do teu pai, da tua mãe, a tua parentela, tudo, e vem comigo. Eu vou te mostrar para onde eu vou te levar. Porque o Senhor está dizendo a você que quem vai cuidar de você, quem vai te proteger, é Ele. Muitas vezes nós pensamos que estamos protegidos no meio da nossa família, quando não estamos. Porque quando não fazemos a vontade de Deus, estamos desprotegidos e eles também. Mas quando fazemos a vontade do Senhor, protegemos as nossas vidas e protegemos a vida do nosso povo. Porque a proteção não está em eu estar ali do lado da minha mãe, do lado dos meus irmãos, você está do lado do teu pai, da tua mãe, da tua família. A proteção não está nisso, porque um homem não pode proteger o outro, mas quando fazemos a vontade de Deus, assim sim, Deus protege as nossas vidas, Deus guarda os nossos familiares, Deus guarda todos aqueles que nós amamos e manda-nos prosseguir. Prossiga em frente, porque eu quero te ensinar novos valores, uma vida diferente, te dar uma nova visão, e tu irás ter experiências profundas com um Deus que tu antes ouvia, conhecia somente de ouvir falar, mas eu quero estar presente em tua vida em todo o tempo. Muitas vezes Deus está operando em nossas vidas e as pessoas que nós amamos elas não aceitam, não entendem o que Deus está fazendo. E muitas vezes se levantam por não entenderem o operar de Deus em nossas vidas. Deus sabe o porquê e o para quê de tudo. Nessa passagem aqui, Jesus poderia estar me usando sobre a riqueza, mas Ele hoje não está querendo saber de riqueza. Ele hoje está falando sobre os valores. Ele hoje está falando sobre o apego. O apego que você tem à tua família. Apego é uma coisa, amor é outra. Nós não temos para passar e nós não podemos ter apego a nada, a não ser a Deus. Sabe por quê? Eu vou dizer por experiência própria. Eu só em pensar da minha mãe morrer, eu já morri antes do tempo. E Jesus, Ele me salvou, me resgatou. Hoje com Ele estou a caminhar, a conhecer este Deus de uma maneira diferente. Ele tem sido o meu sustento, Ele tem sido tudo para mim. Continuo amando minha mãe, meus irmãos, a minha parentela, mas eu tenho uma vida independente deles. Você precisa disso. Jesus está mostrando aqui a mim que hoje muitos de vocês que estão aí ouvindo esta palavra estão precisando de uma libertação. Porque tem gente, olha, tem muita gente aí se anulando para viver a vida do outro. Você tem se anulado para viver a vida da tua família, mas a tua família não tem se anulado para viver a tua vida. Pare, pense e reflita. Tanto esforço que você tem feito, você não tem sido reconhecido. E nem vai. Não espere. O amor não é isto. O amor não é o apego. O amor não é você se anular pelo homem. O amor é você se anular naquilo que Deus requer de você. E o amor é você amar este Deus e todos, não somente os seus, mas todos. Jesus, Ele tem me mostrado e tem me ensinado novos valores. Antes eu pensava que não podia. Olha, eu vou dar aqui um testemunho rapidinho para vocês, pena que o tempo está indo. Eu fui criada da seguinte forma: pelas decepções que a minha mãe passou, e isso veio desde a minha avó, certo? Por um casamento que não deu certo da minha avó, depois do da minha mãe, pelas decepções que nós passamos, aí eu fui ensinada da seguinte forma: olha, família é somente eu, você e seus irmãos. Eu fui criada dessa forma. Então eu me fechei nesse mundo. De quê? Somente eu, minha mãe e meus irmãos. Eu não posso confiar em ninguém. Porque os outros não são confiáveis, os outros não prestam. Os outros são os outros. A minha vida é essa. Esse foi um valor que a minha mãe, um dos valores que a minha mãe me ensinou, que eu sei hoje que não está correto. Está fora da palavra.
Mas ela nos ensinou dessa forma porque ela achou assim que se fechando e fechando ali entre nós esse acordo, ela estaria protegendo a mim e aos meus irmãos. Entende aí o mistério? Mas as coisas não são dessa forma. Não é assim. Deus está a fazer o que está a fazer em minha vida. Preste bem atenção. O Senhor, aí Ele foi, me salvou. Eu vim, olha, muito depois da minha mãe. A minha mãe já estava na igreja e tudo há anos e anos e anos. Eu cheguei muito depois. Eu cheguei atrasadona. Mas cheguei. Naquele momento que Deus me tirou, que Deus me salvou, me libertou e começou a transformar a minha vida. Ele foi, me tirou da casa da minha mãe. Hoje eu tenho a minha casa. Hoje eu tenho a minha vida. E aí, o Senhor foi trabalhando, foi crescendo-me como pessoa, foi crescendo-me no âmbito espiritual, no material financeiro. Jesus está trabalhando, mas Jesus tem feito coisas grandes e maravilhosas, e hoje eu estou ali, a nossa igreja, a Igreja Congregacional Vida com Cristo, e a minha mãe congrega lá conosco. Os meus irmãos estão aí desviados, mas eu creio que Jesus vai trazer de volta. E vocês percebem como são as coisas? De um nada Jesus fez um tudo. Quem já estava já há anos e anos no negócio era minha mãe. Jesus me tirou lá de trás. E hoje eu estou aqui, dizendo a você que você precisa crescer. E para você crescer, você precisa olhar para Jesus e desapegar de muitas coisas. Jesus continua trabalhando na minha vida. Não é fácil, não. Não é fácil. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Hoje em dia, eu tenho 8 anos que não moro mais com a minha mãe, 8 anos. Mas ainda sinto muito a falta e também busco ainda a aprovação no olhar da minha mãe. Como você busca aí a aprovação no olhar do teu pai e da tua mãe? E que muitas vezes você não vai encontrar, nem tem encontrado a aprovação, e isso te abate. Jesus quer te libertar disso. Jesus quer mostrar para você que você tem que se preocupar com a aprovação dele. É dele. Isso não vai fazer com que você não ame a tua família. Você ama. O amor não está nisso. O amor está em nos preocuparmos, em saber se estamos sendo aprovados ou não por Deus. Nos preocupamos muito em sermos aprovados pelo homem, e isso atrasa as nossas vidas, e isso impede o operar de Deus em nossas vidas, e as coisas não acontecem. Por isso que foi necessário ali Abraão dar um basta naquilo, quando estava aquela contenda, e Abraão viu que as coisas não estavam acontecendo em sua vida. Olha, é até aqui, é preciso agora dar um basta, eu preciso prosseguir com o meu Deus. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Mas vá com Deus. Agora eu ficarei com meu Deus naquilo que Ele determinou para mim. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa deixar o Espírito Santo de Deus operar em sua vida como Ele quer. Como Ele quer. Isso aí também fica para os casais. Tem muita gente aí sofrendo e sofrendo e sofrendo e sofrendo para sustentar um casamento que está acabado. Acabado. Deus, Ele transforma. Lá em nossa igreja, eu tenho muitos exemplos de pessoas realmente que estavam com o seu casamento. O casamento estava um fiasco, mas Deus foi lá e renovou. Mas também tem aqueles que não deu para continuar. Não deu para continuar porque, olha gente, eu vou dizer uma coisa que eu estou falando aqui agora, eu sei que muitos pastores aí vão me criticar, mas eu não estou nem aí. Olha, ninguém pode se anular para sofrer pelo outro, não. Dois não andarão juntos se não houver acordo entre eles. Espera aí. Você não pode levar sua vida se acabando, sofrendo, se descabelando, porque você ama a sua mulher, porque você ama o seu marido, ele não está nem com você, ela não está nem com você, está pintando e bordando, e você ainda querendo continuar nessa vida que Deus não reservou para você. Deus não reservou para você isso. Eu creio que Deus, Ele separa. Ele separa aquele que Ele separou para você, aquele esposo que Deus separou para você, aquela esposa que Deus separou. Ele faz isso sim.
Eu creio. Mas tem coisa, gente, olha, você não pode viver, você não pode morrer pelo outro. Centralizando a tua vida na vida do outro. Ou de um filho. Tem mães, tem pais que se acabam por causa de um filho. Porque meu filho, o filho tem vezes que não está nem fazendo essas coisas. E o pai, aquele cuidado, aquela coisa. Peraí, gente, olha, o amor não é isso. Isso aí já é o apego. Jesus está dizendo hoje aqui que nós precisamos nos desapegar de muitas coisas que tem o quê? Atrapalhado a nossa caminhada diante de Deus. Olhe para Deus, busque a Jesus na casa dele. Peça a orientação do Senhor. Ele vai conduzir todas as coisas como Ele quer, não é como você quer. Deus transforma, Ele faz como Ele quer. O Senhor pode fazer da forma que Ele quiser. Ele pode dar um basta nisso, preparando um ou outro, levando. Ele faz como Ele quer. Ou pode renovar o casamento. Ou o casamento pode se acabar, mas a tua vida não acaba. Tem gente que quando sai de um relacionamento que foi um relacionamento destruído, acaba-se a vida. Um relacionamento desgastado, acabou a vida. Não, gente, não é assim. A vida continua. A vida é Jesus. Você precisa olhar para as coisas com a visão diferente. E a visão é a visão em Cristo. A visão é em Cristo. Jesus é que é o bom. Jesus é o que é, Ele é que é maravilhoso. Aí eu vejo muita gente se anulando pelo outro, não vivendo e morrendo. E muita gente não querendo se anular por esse Deus. Anular não é que Deus quer que você fique apagado, não. Não, quando você realmente direciona a tua vida para a vontade do Senhor, as coisas acontecem em tua vida e Ele te faz brilhar, é diferente. O Senhor, Ele não quer nos apagar. Ele não quer ofuscar o brilho que nós temos, ao contrário. Ele quer que esse brilho venha a resplandecer dia após dia. Mas o homem muitas vezes ele quer apagar o nosso brilho. O homem muitas vezes quer nos deixar ali, ó, num cantinho. Fica aqui, daqui não sai não. Aí você está perdendo ali. Você está perdendo ali o talento que Deus te deu, o valor que Deus te deu, por você querer fazer o que o homem quer. Por você querer se anular naquilo que o homem tem exigido de você. Exige tudo de você e não faz nada por você. Acorda! Isso não é amor. Isso é apego. E apego não provém do Senhor. Acorda! Deus reservou para ti o melhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Uma pena que já acabou o horário. Mas Deus, Ele continuará a operar grandemente amanhã, eu creio. Em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor. A graça e a paz dele nos bastará. Não é, Ivan Tavares? Com certeza. E a palavra de Deus, você vai ter